Com certeza, no seu aniversário, alguém já desejou muitos anos de vida. Mas será que esses desejos estão se tornando realidade? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o brasileiro está vivendo cada vez mais. Mas será que a passagem do tempo pode ser mesmo prolongada? E qual o segredo para uma vida longa? Para falar sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o médico especialista em angiologia e cirurgia vascular, Dr. Jorge Calil. Muito prazer em recebê-lo aqui novamente. Prazer é meu, Silvia, estar ao lado aqui, como já disse, de uma das mais belas e competentes apresentadoras da TV brasileira. Muito obrigada. Verdade. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Bom, a gente vai falar justamente dessa longevidade, se é que isso é possível, apesar de que a tecnologia está cada vez maior, né? E mais a favor da gente. Se vivermos mais, será que vivemos bem? Este é o objetivo. Vivermos mais, mas vivendo bem. E para vivermos mais, é necessário que alguns hábitos, tanto pessoais quanto daqueles que nos governam, sejam adotados. Para vivermos mais, o governo e o país que você vive também faz parte dessa longevidade. Portanto, não depende somente de você, nem de mim, nem do médico, mas de um contexto que deve se incluir hábitos, alimentação, educação, saneamento básico, enfim. Poderemos dissertar aqui o assunto com um pouco mais de tempo que teremos. Porque assim, a gente fica pensando o seguinte, né? Você chega aos 50, 60, com toda essa tecnologia e de repente você vai conseguir viver até os 80, até os 90, mas que qualidade de vida você pode ter com 90 anos? Isso é que importa. Eu quero chegar aos 90 anos se eu puder aproveitar, não é? Ninguém quer chegar aos 90, hoje muita gente ficando até os 99, 100. Eu tenho uma tia que fez 100 anos que está muito bem. Então, tudo depende da forma como você chega lá, né, doutor Calil? Perfeito, Silvinha. Depende exclusivamente de algo que foi preconizado a princípio por um economista paquistanês que resolveu comparar a qualidade de vida, a longevidade da população em diversos países. Este economista paquistanês adotou o que se chama de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é constituído, o Índice de Desenvolvimento Humano é constituído principalmente por 3 tópicos. Longevidade, com qualidade de vida, como você colocou, né? Porque não adianta vivermos muito sem qualidade de vida. Claro. Depende da educação do povo. A educação do povo se diz melhores conhecimentos, melhores cuidados, principalmente medindo o índice de analfabetismo até os 15 anos e após os 15 anos. Isso influencia o analfabetismo? Muito, porque sem conhecimento você não consegue realmente desenvolver. Perfeitamente. E renda, né? Porque um povo que não tem renda também não consegue tratar-se, não consegue evitar doenças, não consegue ter acesso ao médico, ao tratamento, enfim, aos vários tópicos que dependem para que você tenha uma qualidade de vida boa e uma longevidade também aumentada. Até porque, né, doutor Calil, por exemplo, se formos falar na parte estética, né? Vamos só puxar um pouquinho para o lado da estética. Uma pessoa que tem condições financeiras, principalmente, ela consegue ter acesso à tecnologia, a uma melhor alimentação, tudo de bom. E, de repente, se você colocar uma pessoa de 50 anos com poder financeiro e uma pessoa de 50 anos que tem uma vida dura, não mora muito bem, não tem condição de alimentação, é uma diferença gritante. Tudo isso que faz no corpo, não é? Não tenha dúvida, Silvia. O que é interessante colocarmos aqui, e você é uma das felizardas nesse sentido, porque, como disse, a Silvia, eu a vejo cada vez mais jovem. Não põe para mim, não. É verdade, cada vez mais jovem. É muito esforço. Mas, para você, mulher que está nos vendo, e para você, homem, ficar um pouco mais preocupado, a mulher sempre viverá mais do que o homem. Sempre viverá mais que o homem. No Brasil, a mulher viverá, hoje, nós podemos ter uma expectativa de que a mulher viverá 7 anos a mais do que o homem.
Essa é a expectativa de vida para a população brasileira, né? Tem um amigo, só uma brincadeirinha, tem um Claro. amigo meu que diz, aliás, o Rivelino, conhecido por todos, maravilhoso o Rivelino, ele fala assim, mulher é bom, mas dura muito. É verdade. Dura muito, né, doutor? É verdade. Bom, qual é o principal fator, então, para a longevidade da população brasileira? E qual a expectativa de vida do brasileiro hoje? A principal expectativa do brasileiro, nós subimos essa expectativa de vida à medida que o tempo foi passando. Em 1990, a expectativa de vida do brasileiro era de 50 anos. Só 50? Só 90 50 anos. agora a gente Em tá falando? 1990, era de 50 anos. Nós subimos isto para 2012 para uma média de 75 anos. Olha, sendo é um passado que bem recente, a né? mulher vai viver 78 anos. Essa é a expectativa de vida hoje. E o homem... Média, né? Você tá falando de média. Média. Estamos falando do Brasil. E claro que nós estamos falando de uma maneira geral. Geral, tá. Porque existem estados no Brasil, como o Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, que tem um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, muito próximos aos países europeus. Entretanto, os estados brasileiros com menor IDH são os estados do Nordeste, Alagoas, Maranhão e Piauí. Por quê, doutor? Por causa das condições de saneamento, Ok. por causa das condições de tratamento médico, pela educação, principalmente, Silvia, pelas mortes precoces. Quer dizer, um país terá uma longevidade maior quanto melhores forem as condições de saneamento básico, as condições de educação da sua população, as vacinas de doenças Tem um hoje... controle, Não claro, é? De doenças que são doenças que não se morre mais, por exemplo, de sarampo, de xistossomose, etc, etc. E o que vem aumentando cada vez mais são as mortes por câncer. Demais, doutor. Muito. É uma coisa até que incomoda até, né? Muito. Então, isto faz parte também da dificuldade de diagnóstico de doenças precoces. Só para ilustrarmos, hoje eu passei um catéter numa paciente para fazer quimioterapia com 38 anos, com câncer de Cada vez mama mais jovem. absurdo. É. Que você olha e fala, como é que você, com 38 anos, deixou a esse estágio o seu tumor de mama? O homem, por que o homem vive menos? O homem não quer ir ao seu urologista fazer o toque retal para prevenir o câncer de próstata. E cada vez está mais normal acontecer, e você vê alguém falando que tem algum problema com câncer, e câncer de próstata justamente por isso. Silvia, se o homem chegar aos 100 anos de idade, aproximadamente 90% deles terá câncer de próstata. Mas, se o câncer for tratado e diagnosticado precocemente, ele terá cura, ele viverá com melhor qualidade de vida. Então, as medidas preventivas, as medidas profiláticas são muito importantes para que nós tenhamos longevidade com qualidade. A gente estava falando até durante essa sua explicação sobre a qualidade, né? Até colocando o Nordeste como um ponto que tem menos desenvolvimento por conta do saneamento básico. Então, é possível garantir melhores condições de saúde para essas pessoas, evitando contaminação e proliferação de doenças só com saneamento? Sem dúvida nenhuma, mas não só com saneamento, né? Que é o mínimo que se pode ter uma população, dúvida. né? Sem dúvida, se nós formos ao Nordeste, certamente estaremos assustados de ver as condições de saneamento básico da população. Doutora, eu fiquei muito impressionada com o Maranhão. Eu já fui em vários lugares no Nordeste, mas o Maranhão, especificamente, o saneamento, aquela sujeira nas praias, quer dizer, é uma coisa que me incomodou muito. Isso é uma preocupação do governo, né, da instituição pública. Não tenha dúvida. Não é? Silvia, eu não queria falar isso, mas eu não estou me contendo. Coincidentemente, nós temos 2 estados do Nordeste, Alagoas e Maranhão, nas piores condições de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, nas menores taxas de sobrevida do nosso país,
Coincidentemente, esses dois estados são dois estados que nós tivemos 2 presidentes da República, um oriundo de Alagoas, um oriundo do Maranhão. Hoje, os 2 são senadores. Mas a gente nem Não vou entra entrar nessa nessa questão. polêmica, A questão claro. justamente é a parte pública e o cuidado também Isso. do governo, Sem né, dúvida nenhuma. doutor? Agora, a introdução do Brasil no grupo de países com alto desenvolvimento humano contribuiu, no caso, para melhorar a qualidade de vida da população? Quer dizer, a gente tem essa introdução no grupo de países. Existe um cuidado mundial em relação a isso? Existe um cuidado mundial em relação ao cuidado com as doenças ateroscleróticas, ou seja, as doenças cardiovasculares, ao cuidado com o tratamento e o diagnóstico de câncer, ao cuidado com as vacinações, cuidado motoqueiro, cuidado motoboy, que hoje esses pacientes morrem precocemente, né? Você dificilmente vê num país europeu, num país desenvolvido, essas motos passando entre os carros, né? Desse jeito, só aqui no Brasil mesmo? Só no Brasil, e todos os dias nós temos informações de mortes nesse sentido, né? Através de uma alimentação balanceada, temos que nos introduzir neste meio. Mas a gente pode se colocar num país de alto desenvolvimento? Pode. A medicina no Brasil hoje é uma das melhores do mundo. A alimentação do Brasil, você tem uma fartura de alimentação precoce, alimentação balanceada de frutas, verduras, etc., que está introduzida neste meio. Os diagnósticos... É assim que é classificado? O país em alto desenvolvimento é classificado pelo que o país tem e oferece para a população, é isso? O que eu lhe disse, os 3 tópicos de índice de desenvolvimento humano. A longevidade com cuidados, com qualidade de vida, a educação, que é a informação ao jovem, a informação aos contextos de conhecimento que ela pode ter, e renda. Porque se você obtiver uma boa renda, você tem condições também de ter uma boa alimentação, de praticar exercícios físicos. Então, mas a gente está nesse alto... Nós somos considerados um país de alto desenvolvimento porque a gente tem esses 3 tópicos, então, num patamar bom. É isso? Sim, é isso. Mas hoje nós ocupamos a posição número 85 do mundo. 85? 85 no mundo. Então, 85. Tem muita gente em alto desenvolvimento melhor que a gente. A Noruega é a primeira, com certeza. A Austrália e os Estados Unidos. E na América do Sul, antes do Brasil, estão o Chile, o Uruguai e a Argentina. A posição do Brasil no ranking mundial é número 85. Isso realmente é preocupante, né? Num país que realmente a gente acha que está cada vez se desenvolvendo mais, um país desenvolvido é um país que a população consegue reagir, consegue viver, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu continuo conversando aqui com o Dr. Calil, tá bom? Dr. Jorge Calil, que está dando explicação a gente em relação a viver mais, né? Será que vivemos bem? Até já. Estamos de volta. Hoje, Opinião Livre recebendo o especialista em angiologia e cirurgia vascular, Dr. Jorge Calil, que está falando principalmente sobre a possibilidade, né, cada vez maior da longevidade, de você envelhecer bem. Isso exige um cuidado público, né? E também tem a expectativa do brasileiro, que você até quer fazer uma correção, né, doutor? Expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro na década de 70 era de 52 anos. Na década de 80 foi para 62 anos. Na década de 90 para 66 anos. E hoje nós estamos com uma média de expectativa de vida de 75 anos e sempre frisando que a mulher viverá mais que o homem. Doutor, outro dia eu li, não sei aonde, que já nasceu o ser humano que vai conseguir viver 150 anos. E não num futuro tão distante assim, alguém que vai poder viver 200 anos, 300 anos. Cada vez mais a tecnologia pode chegar nesse ponto? Sim, cada vez mais a tecnologia chegará a esse ponto. Mas, aos 150 anos, não existem estudos ainda que tragam essa evidência. Se você me perguntou... Tem célula-tronco, tem um monte de coisa que está acontecendo. Eu acho muito difícil. 150 anos, acho muito difícil. Ainda não? Ainda não. Mas que há uma expectativa, uma esperança de sermos centenários, isso eu acredito que sim.
Com qualidade. Com qualidade, evidente. Hoje nós temos, por exemplo, a medicina cada vez menos invasiva, não é? Verdade. Cada vez menos invasiva. E se a gente se preocupar com a prevenção de doenças crônicas, por exemplo? Existem programas governamentais nesse sentido, programas muito sérios aqui no nosso estado, inclusive. Cuidados com as artroses, as doenças cardiovasculares, cuidados com o câncer, com diagnóstico precoce nós vamos existir. É uma prevenção possível, quer dizer, a todos? Sim, a mulher se palpando, o homem fazendo o exame prostático, fazendo os exames periódicos de sangue, é possível sim fazer essa prevenção. Mas a prevenção do desgaste, por exemplo, dos ossos é impossível, não é? É possível? Não, é possível sim. É possível através de... Que artrose, tudo isso já vai com o tempo, né? Sim, é com o tempo, mas se você praticar uma atividade física, fizer uma musculação ponderada, moderada, tomar sol moderadamente, cuidar da sua osteoporose, seguramente você viverá mais com qualidade de vida e prevenindo. Né? E a medicina cada vez menos invasiva, isso que é importante. Em todas as áreas, doutor? Em todas as áreas. O Brasil hoje, Silvia, posso lhe dizer que ocupa um ranking mundial entre os 10 países de melhor desenvolvimento médico do mundo. Do mundo. Temos ótimos profissionais. Ótimos profissionais e temos acesso à tecnologia. O Brasil, tecnologicamente, nos grandes hospitais, nos grandes centros, está apto e está preparado para desenvolver, inclusive, vacinas, para desenvolver tratamentos. Se formos falar em estética, o Brasil é um dos melhores países do mundo para tratar estética. Tem muita gente que vem para o Brasil. Não tenha dúvida. Para fazer cirurgia plástica, enfim, para fazer também a tua área de varizes, né? Muita gente, muita gente. Hoje eu operei uma paciente que veio de Verona tratar-se aqui. Porque na Europa, é claro que há o culto à beleza, mas o Brasil em si, a brasileira é uma das mulheres mais belas do mundo, né? Então, não é por acaso isso, é pelo tratamento, é pelo que o médico brasileiro oferece a elas. Agora, com as descobertas cada vez mais as descobertas de técnicas eficazes, né, para a cura de doenças, você acredita que nós vamos poder chegar pelo menos um pouco mais, né? Você acha que a gente fica nos 100 anos? É o máximo de limite que a gente consegue com tudo isso que está sendo descoberto? Salvo raras exceções, sim. Nós chegaremos mais que 100 anos. Chegaremos à medida que a tecnologia avança, à medida que a profilaxia aumenta, à medida que as melhoras de saneamento básico, de vacinações, diagnósticos precoces avançarem, sim. Eu vou citar alguns exemplos para ilustrarmos aqui nossa conversa. Há uns anos atrás, para fazer uma correção de uma cirurgia cardíaca, nós fazíamos incisões enormes no peito, abríamos o tórax para fazer pontes de safena, etc. Hoje, através de um furo na virilha, você consegue colocar stents. São molas que abrem essas artérias. Um outro exemplo para a população acima dos 70 anos, a velhice, a maioria desses pacientes podem chegar a uma calcificação de uma válvula chamada válvula aórtica, que é uma válvula que sai do coração. Essa válvula, há uns 10 anos, 5 anos atrás, haveria necessidade de cirurgia. Hoje se consegue trocar esta válvula através de um cateterismo também pela virilha. Bem pouco invasivo, né? Muito pouco invasivo. Você tinha um índice de mortalidade quando fosse fazer essa cirurgia que beirava os 30%, isso caiu para 5%, 6%. Que beleza, hein? Quer dizer, cada vez menos invasiva a medicina, cada vez mais diagnósticos precoces, isso nos auxilia muito no tratamento e na sobrevida com qualidade. Quer dizer que hoje a maior preocupação dos médicos, quer dizer, nós temos aí vários tratamentos para várias doenças, a maior preocupação hoje é o câncer, então? Vocês não estão conseguindo vencer essa guerra? Silvinha, nós não conseguimos vencer o tratamento do câncer, a guerra contra o câncer, porque nós não sabemos a etiologia do câncer em alguns casos. Nós sabemos, por exemplo, a abstenção do tabaco
do cigarro é muito importante na prevenção do câncer. O cigarro é um dos principais fatores etiológicos do câncer de pulmão e de bexiga. Então, se a pessoa não fumar, ela terá menos câncer. Entretanto, o que causa o câncer de pâncreas? Não se sabe. O que causa o câncer do intestino? Existem algumas teorias. Que mata, né? Que mata, mas nada que possa ser efetivamente um tratamento profilático do câncer. O cigarro, sem dúvida nenhuma. O álcool também pode causar câncer no fígado em função de cirrose. A cirrose hepática pode evoluir para um tumor hepático. Então, existem alguns cânceres, alguns tumores que são possíveis fazer-se a profilaxia, mas outros não. Por isso, nós não sabemos como prever. Mas as doenças ateroscleróticas, por exemplo, que são as doenças do coração, essa nós sabemos como prevenir. Através de uma dieta balanceada, de atividade física, de abstenção ao tabaco, etc. Ao contrário do câncer. Do câncer já é mais difícil porque ainda existe uma pesquisa em relação ao que pode causar. Alguns, né? Você está me falando alguns. Alguns. Agora, em relação aos cuidados, quer dizer, todo mundo tenta se cuidar, né? Mas o que é realmente, já falamos aí do cigarro e do álcool, mas tudo é exagero, né? Você pode, não digo o cigarro e o álcool, mas tudo sem exagero você pode fazer, ou não, tem coisas que são proibidas. Não. Tudo com moderação, com prudência, deve-se fazer. Quem bebe de final de semana, por exemplo... Não, é evidente, porque também nós não vamos... Fica sem fazer exercício um tempo, quer dizer, não... Não pode também ser tão radical, né? Porque também ter uma vida com qualidade significa fazer algo que nós gostamos de fazer também, né, Silvia? Agora, é evidente que sem exagero. O cigarro, nunca. Um cigarro por dia eu já acho exagero, né? A bebida, moderadamente, evidentemente. Agora, saber prevenir, por que nós fazemos... O que causa o câncer de mama? Não se sabe o que causa o câncer de mama. Sabemos que há uma tendência genética ao câncer de mama. Ou seja, as pessoas que têm na família histórias de câncer de mama, elas têm mais propensão a ter câncer de mamas do que quem não tem. Mas isso só não é suficiente. Nós temos alguns exemplos de mulheres até que, de uma forma radical de prevenção, realizaram a mastectomia bilateral na prevenção do câncer, pessoas conhecidas. Pouco tempo a Angelina Jolie, Isso, quer dizer, tem coisas drásticas também que estão acontecendo agora justamente para essa prevenção, não é? Perfeitamente. Agora, quais são então os cuidados, os hábitos saudáveis que nós podemos adotar então para tentar ter uma qualidade de vida e quem sabe, não é, viver até os 100 anos? Silvia, principalmente alimentação balanceada, principalmente atividade física. A atividade física é sempre. Sempre, sempre. Para tudo. Né? Não tem jeito. Alguns remédios são interessantes na prevenção da doença aterosclerótica, da doença cardiovascular. Né? As estatinas, cada vez mais, o uso da estatina tem se mostrado eficaz na prevenção da doença aterosclerótica. A estatina, que é um remédio? É um remédio, tá. É o conhecido assim, simvastatina, etc. A aspirina, por exemplo, a aspirina infantil também tem trazido benefícios comprovados na prevenção da doença aterosclerótica. Mas você diz, por exemplo, tomar uma aspirina infantil todos os dias? Sim. Mas a partir de que idade? A partir dos 40, 50 anos. Aspirina infantil? Para prevenir? Para prevenir a doença aterosclerótica, para prevenir o infarto do miocárdio, etc, etc. Mas nos pacientes, nas pessoas que têm tendência ou que são portadores de aumento de colesterol, de triglicérides, etc. Né? Então, prevenir com vacinas, vá ao médico, vá fazer sua toque retal, vá palpar suas mamas pelo menos uma vez a cada 10, 15 dias. A mulher deve fazer isto. A dieta, as vacinações, evitar a morte precoce, os jovens com álcool que vão dirigir, os motoboys que também morrem precocemente. Ou seja, devemos evitar a morte precoce para termos qualidade de vida e longevidade. Esses são os principais segredos. E em relação a consultas médicas, tem gente que não tem esse tipo de
de liberdade todos os anos de fazer todos os exames. E a gente fica aqui também tentando que a saúde pública e a educação, principalmente, ela consiga equilibrar um pouco a nossa população, principalmente as crianças, né, doutor Calil? Aqui nós devemos fazer um apelo aos nossos governantes, né, que cuidem da saúde, cuidem das nossas crianças, porque elas são o futuro do nosso país. Deem condições de saúde ao pobre, deem saneamento básico, deem acesso à saúde a todos, deem a vacinação a todos, campanhas de educação, melhorar a qualidade de vida, melhorar a educação, melhorar a renda da população. A gente quer tudo isso, né, doutor? Tudo isso, mas não isso. depende de nós, depende principalmente daqueles que nós elegemos. Olha, eu fico muito feliz da sua participação aqui, sempre muito bem-vinda, né? Próxima vez tem que falar de outras coisas também, quando você vier. Essa parte vascular é muito importante. Você não sabe, mas temos um coração em cima e um coração embaixo, que precisa de muito exercício para a gente chegar a ter essa longevidade toda. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Silvinha, o agradecimento é meu. Estar ao lado de uma das mais belas e competentes apresentadoras da TV muito brasileira. Obrigado muito a todos. Obrigado, Silvia. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. O programa Edição Saúde traz para você conhecimento sobre uma vida mais saudável e equilibrada, desvendando mitos e verdades na área da saúde. Assista ao Edição Saúde em busca de uma melhor qualidade de vida aqui na TV Unip.